Fala galerinha, sou o professor Éder e nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre fração e seus conceitos, ok? É lógico que todo número inteiro, vamos começar assim, todo número inteiro ele é uma fração. Por exemplo, o número 1, ele pode ser uma fração determinada como 2 meios, 3 terços, 4 quartos, porque todo número dividido por ele mesmo tende a dar 1. Número 2, por exemplo, também é uma fração, pode ser, por exemplo, 4 meios, ou seja, 4 dividido por 2, pode ser 6 terços, 6 dividido por 3, que também é 2, e assim sucessivamente. Entrando nessa ideia de fração, nós vamos entender a nomenclatura, né, os nomes de algumas frações e seus determinantes. Vamos dizer assim, nós temos alguns tipos de frações. Por exemplo, a fração própria. Quando a fração própria acontece? Quando o numerador, que é quem está em cima, é menor que o denominador. Denominador é aquele que denomina, aquele que dá nome à fração. Ou seja, se eu tenho 3 quartos, quer dizer que 4 é o denominador, é a quantidade de pedaços que essa fração foi dividida. E o numerador se dá a quantidade que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 3 pedaços de 4 pedaços. Numerador, numera o que eu tenho. Denominador, denomina a quantidade ao qual aquela fração for dividida. Para que seja própria, o numerador é menor que o denominador, 3 quartos. Como nós vemos aqui na gravura, ok? A fração imprópria, ok? É quando o numerador é maior do que o denominador. Ele é maior. Ou seja, vou botar aqui, por exemplo, o denominador é 3. Ele denomina em quantos pedaços ela foi dividida. 3 pedaços, 3 pedaços. E aí o numerador diz o quanto eu tenho. Eu tenho 3, 4, 5 pedaços dos bolos que foram divididos em 3. Então ela se torna imprópria. É como se eu tivesse comido um bolo inteiro e mais 2 terços desse bolo. Esse 5 terços, nós vamos falar um pouco da equivalência, ele também equivale a um inteiro, tá vendo? Um pedaço inteiro, mais 2 terços, tá vendo? Isso aqui é equivalente a essa fração. Isso aqui é uma fração mista, com números inteiros e fracionários, ok? A fração equivalente, que é o que nós vamos ver agora, é aquela fração que você vê de uma forma e ela equivale a uma outra, ok? Por exemplo, ó, aqui eu comi 1, 2, 3, 4 pedaços de bolos divididos em 2 pedaços. 1, 2 pedaços, 1, 2 pedaços. Eu comi 4. Se eu comi 4 pedaços de um bolo que é dividido em 2, na verdade eu comi 2 bolos inteiros. Porque, ó, 4 dividido por 2, 2. É como eu disse também no início, o número inteiro, ele também pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, são equivalentes. Essa aqui, nós vamos ver mais na frente, é uma fração mista, ok? Uma imprópria transformada em uma fração mista. E uma fração mista transformada numa fração imprópria. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Pegando esse gancho da fração, nós vamos então aqui para soma e subtração com o mesmo denominador, ou seja, com o mesmo número denominante, ok? O que nós fazemos? Repetimos o denominador e fazemos a operação, tanto de soma quanto de subtração dos numeradores, ok? Ó, 3 quintos mais 4 quintos. Repito o 5 como denominador e aí soma 3 mais 4, 7. Então, 3 quintos mais 4 quintos nada mais é do que 7 quintos. 7 quintos é uma fração imprópria, vejam, numerador maior do que o denominador. Vamos para outra. É lógico que nem todas as contas de soma vão dar frações impróprias. Pode ser que dê uma fração
também própria. Estou só dando um exemplo e pegando o gancho da fração imprópria aqui para mostrar, ok? Conta de subtração, 8 sétimos menos 5 sétimos. Repito o denominador, tá vendo? Que é 7. E boto 8 menos 5, 3. Então, 8 sétimos menos 5 sétimos, nada mais é do que 3 sétimos. É uma fração própria, tá vendo? O numerador menor do que o denominador. Nessa mesma ideia, nós temos alguns exemplos que podem acontecer com problemas de soma ou subtração, ou até mesmo as duas, com o mesmo denominador. Esse problema começa assim. Ana comeu 3/8 de um bolo. Beto comeu 1/8 do mesmo bolo. Se Carlos comeu o restante, ou seja, o restante desse mesmo bolo, que fração do bolo Carlos comeu? Então vamos lá. Ana comeu 3/8 do bolo. Se o Beto comeu 1/8 do mesmo bolo, ele comeu mais 1/8 do mesmo bolo. Se Carlos comeu o restante, então nós temos que descobrir qual é o restante depois. Primeiro nós temos que descobrir quanto que eles comeram juntos. Ana e Beto. Então, repito o denominador, que é 8. 3 mais 1, 4. 4/8 foi o que comeram Ana e Beto. Se o Carlos comeu o restante do bolo, eu posso dizer que o bolo inteiro é o número 1, correto? Só que o número 1 ele pode ser representado em forma de fração, como eu disse no início do vídeo, de várias formas. 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Nesse caso aqui, ele vai ser representado, esse um bolo inteiro, como 8/8. Por quê? Porque foi um bolo dividido em 8 pedaços, e 8 pedaços de 8 é como se fosse um bolo inteiro. Desse bolo inteiro, eu diminuo o que comeu Ana e Beto juntos. Ó. Diminuo por 4/8. E aí vem aquela continha. Subtração, repito o denominador e diminuo. 8 menos 4, 4. Ou seja, qual é a fração do que comeu Carlos? A fração do que comeu Carlos, 4/8. E aí nós vamos na questão da fração equivalente, onde uma equivale à outra. 4/8 pode ser também metade do bolo. Por quê? Se o bolo for dividido em 8 pedaços e eles dois comeram 4 pedaços dos 8, os outros 4 pedaços de 8 equivalem a metade do bolo. Ou seja, Carlos comeu a metade do bolo. Isso aqui fica muito simples quando nós vemos a simplificação de fração, que basta você saber se o número de baixo e de cima pode ser dividido pelo mesmo número. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente também na simplificação de frações, ok? Então, falamos aqui de tipos de fração, falamos de própria, imprópria, equivalente. Mista nós vamos ver para imprópria já já. Soma e subtração com o mesmo denominador, alguns problemas. Já entrando no gancho da fração equivalente e mais para frente vamos ver também a questão de simplificar essas frações. Espero que não fique dúvidas sobre essa primeira matéria e qualquer dúvida, todos têm meu WhatsApp pessoal, basta entrar em contato comigo. Valeu, galerinha? Não esquece de se inscrever no canal Matemática, ativar o sininho e, para confirmar a presença, deixar o seu ok embaixo com o nome, turma e colégio e deixar aquele likezinho. Valeu? No mais, galera, beijo nas crianças.